Mais uma vez, o time estava vencendo, parecia que ia ganhar a primeira no Brasileiro, mas no finalzinho, por cagada do próprio time do São Paulo, sofre o empate e segue sem vencer no Brasileiro. Palmas pro São Paulo Empata Clube. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Mais um tropeço do São Paulo no Brasileirão, dessa vez fora de casa contra o Botafogo, 2-2, com mais uma vez o tricolor tomando empate no finalzinho e por erro do próprio time, porque o São Paulo, quando faz gol, para de jogar. É impressionante isso. E foi mais um jogo que o São Paulo teve mais posse de bola, só que não conseguia transformar ela em chances. O time muito previsível, muito travado, parecendo, como eu já falei em outros vídeos, time de pebolinha. Impressionante a dificuldade que o São Paulo tem de criar, de ter jogadas. Parece que a semana no CT da Barra Funda ninguém treina, o Zubeldia não dá treino para esses caras, porque é impressionante. Não é possível um time ter tanta dificuldade assim de armar jogadas, de criar chances. Tem os seus desfalques, tá sem o Oscar, que é o grande armador do time do São Paulo, mas tem o Alves, que é a meia armador, sabe trabalhar com a bola, só que o time não joga junto com ele. Muitas vezes o Alves levanta a cabeça e não tem com quem ele jogar, criar uma jogada. O time do São Paulo é muito parado. O Wendel não passa do meio de campo, parece que tem medo. É impressionante, o cara veio a peso de ouro para o time do São Paulo e até agora não fez nada. O Cedric não aparece para ajudar também, se preocupando mais com a defesa. O Alisson e o Marcos Antônio não conseguem ajudar na criação das jogadas da opção. As únicas jogadas do São Paulo de fato eram com o Ferreirinha pela esquerda e só com ele, enfrentando toda a defesa do Botafogo, que fazia uma pressão discreta, uma pressão não tão forte na saída de bola do São Paulo, o que melhorava ainda mais o time ficar com ela para criar chances se esse time treinasse, coisa que não acontece. E aos 20 minutos o Ferreirinha mais uma vez prova sua grande fase, marcando um golaço, abrindo o placar do jogo para o tricolor. Ele limpa a marcação e bate no ângulo, sem chance para o John. Alô, craque Neto, já prepara a tanguinha, porque falta 6 gols do Ferreirinha. Só que, igual os últimos jogos, é o Ferreirinha marcar um gol que o time do São Paulo desliga de vez no jogo. O time já se arrasta em campo. A hora que o Ferreirinha faz o gol, todo mundo resolve dormir, não é possível. E contra o Botafogo, isso não podia ser diferente. Um dos melhores times do futebol brasileiro, da América do Sul, os caras fazem isso. E com 23 minutos, 3 minutos depois do gol do Ferreirinha, o Botafogo empata o jogo com o Savarino também marcando um golaço. Não quis ficar para trás do Ferreirinha, onde ele limpa a marcação e bate de chapa, sem chance para o Rafael, empatando o jogo para o Botafogo. E depois que o São Paulo tomou esse empate, o time deu uma acordada no jogo, mas é aquela coisa. Time de pebolim, ninguém joga. Só tem 3 jogadores no ataque do São Paulo: Ferreirinha, Alves e o Caleri. E não tem jogada. O São Paulo é refém de uma jogada individual desses 3 jogadores. E no caso do Caleri isso é muito difícil, porque ele é o cara para brigar com o zagueiro e não tá bem no ano. E a vida do Caleri já estava ruim demais em 2025, com a seca de gols. Piorou ainda mais, porque num lance com o Marlon Freitas ele se machuca e foi uma lesão séria que tirou ele de 2025. O Caleri não joga mais em 2025. Ele teve uma lesão
uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É a pior lesão que um jogador pode ter. A maldita e temida lesão de joelho, que acaba com a carreira de muitos jogadores. E, cara, coitado do Caleri, não merecia isso. Um lance tranquilo, tipo, de jogo, sabe? Mas não foi tão forte assim. Mas o azar que esse cara tem, coitado, mano. Cara, que dó do Caleri. De verdade. E vai fazer muita falta pro time do São Paulo. Pode não estar bem. Não estava fazendo gols, mas era um cara guerreiro que motivava o time do São Paulo junto com ele. E agora a gente vai ficar sem o Caleri para 2025. A gente perdeu o nosso 9, o nosso capitão, para o resto da temporada. Ele se junta a vários outros que estão machucados. E é outra perca muito pesada para o time de São Paulo, porque o Caleri pode não estar no melhor momento, mas é um cara aguerrido, é o capitão do time, é o cara que motiva. E agora, sem ele, o São Paulo, não sei, eu acho que não precisa ir atrás de um reforço. Eu acho que o André e o Rian Francisco são capazes de suprir muito bem a ausência do Caleri. E isso é bom até para o Rian ter mais espaço para mostrar o seu futebol. Isso se o Zubeldia deixar, né? Porque não sei a cisma que o Zubeldia tem com o Rian. Mesmo com a saída do Caleri, o São Paulo seguiu controlando o jogo, apesar de não oferecer tanto perigo para o Botafogo, que também estava bem devagar no jogo, até tentou cavar um pênalti sem vergonha com o Cuiabano, aonde o Cuiabano acho que pensou que era o Michael Phelps, porque ele deu um mergulho a hora que ele viu que o Alan Franco ia chegar primeiro que ele na bola. O juiz caiu no mergulho do Cuiabano, mas o VAR chamou para rever o lance e ele anulou o pênalti. E de quebra deu um amarelinho pro Cuiabano por simulação, que, como eu disse, foi feio o que ele fez. O mergulho foi muito feio, porque dava para ver de longe que ele percebeu que não ia chegar antes do Alan Franco, que se jogou. E o Tricolor deu uma resposta depois desse mergulho do Cuiabano, fez um gol com o Ferrarese. Só que mais uma vez o time do São Paulo foi garfado, o VAR anulou o gol. Mais uma vez o São Paulo prejudicado pela arbitragem, mas eu não vou falar que é por falta de força nos bastidores. Eu já tô cansado, todo mundo sabe disso. Porque o lance é claro, eles falam que o Matheus Alves estava impedido, só que você vê que ele nem no lance participa, ele tira o corpo e ele tá ali onde ele tá, não atrapalha o John em nada. É impressionante, porque toda vez é isso com o São Paulo, o Alves ainda tira o corpo, cara, puta que pariu, porque toda vez o São Paulo tem que ser prejudicado pela arbitragem. Cara, tá cansando isso daí. Todo jogo é isso. Mas nos acréscimos não teve como roubar o gol do São Paulo. O gol marcado pelo André Silva depois de boa jogada dele com o Ferreirinha, onde o camisa 17 recebeu livre na área e só empurrou pro gol. Tenta roubar o gol agora, vacilão. Ainda bem que o Tricolor não se abateu e o Ferreirinha foi muito esperto. Ele puxa a marcação, ele traz a marcação para ele, deixando o André livre na área para só completar para o gol. Olha como que é fácil fazer esse tipo de jogada. Isso mostra que no fundo, o São Paulo tem um pouco de entrosamento, porque não é possível. Só precisa os jogadores mudarem essa postura, terem mais vontade. E o Zubeldia cobrar isso, porque... Aliás, eu acho que até cobra os jogadores que estão na tiriça em campo. No segundo tempo, o São Paulo não faz nada no jogo, enquanto o Botafogo volta completamente diferente. O que o Botafogo não jogou no primeiro tempo, jogou no segundo, porque amassou o São Paulo. O São Paulo tomou baile do Botafogo. O São Paulo só ficava no campo de defesa, não conseguia sair para o jogo. Foi o que eu disse, igual no primeiro tempo. Era só o Alves que tentava jogar e o Ferreirinha não conseguia sair disso, o time do São Paulo.
De novo, o bendito time de Pebolim. O Zubeldia, em vez de arrumar o time para conseguir responder aos ataques do Botafogo, voltar para o jogo, o que ele faz? Ele coloca o Luciano de meio armador. De novo, ele ferra, ele acaba com o time fazendo isso. E sabe no lugar de quem que ele colocou o Luciano? Do Alves. Por quê? Por quê? Era só ele fazer o simples. Mantinha o Alves como armador, colocava o Lucas Ferreira de um lado, o Ferreirinha do outro e o André sendo a referência lá na frente. Só que não, é a maldita mania do Luciano armador para afundar de vez o time. E ó, só pressão do Botafogo, São Paulo só tomando pressão. Ainda bem que mais uma vez o Rafael estava salvando o time do São Paulo, porque senão, cara, parece até repetição de vídeo antigo. Ainda bem que eu tô com outra camisa, senão vocês iam achar que eu tava colocando parte de vídeo antigo. Se não é o Rafael, o São Paulo tinha tomado 3, 4, 5 gols, porque o volume de jogo do Botafogo foi, cara, impressionante. O São Paulo esqueceu de jogar, o São Paulo ficou tão desorganizado, tão perdido em campo, que se fechou todo por não conseguir atacar. E o técnico, que era para arrumar isso, como eu disse, piorou o time do São Paulo. O André Silva ainda teve a chance de fazer 3-1, garantir a vitória do São Paulo. Só que o bizonho, o ruim de serviço, consegue cagar e sentar no lance. Ele recebe a bola livre na área e consegue furar. Ô bizonho, o ruim de serviço, como que você erra um gol desse? Você é centroavante, você é o artilheiro do São Paulo no ano. Agora, com a lesão do Caleri, você vai ser titular. Cara, como que você perde um gol desse? Como que é possível? Eu queria ver se fosse o Rian Francisco. Meu Deus do céu, que ia estar de gente criticando o moleque, é impressionante. O André Silva, cara, meu Deus, como que perde um gol desse? Cara, ia garantir a vitória, ia quebrar as pernas do Botafogo. Só que não. Sossego não pode existir pro time do São Paulo, para nós torcedores. É sempre sofrimento, eu tô cansado disso. E depois dessa, o São Paulo se fechou na defesa, perdido, como eu disse, desnorteado, sem tática, sem esquema tático, o técnico piorando ainda mais o time. E se segurou até os 38, quando tomou o empate do Botafogo, do Igor Jesus de cabeça, subindo livre num lance que a zaga do São Paulo tá marcando ele, só que deixa ele subir sozinho. E tudo isso porque a jogada que acabou sendo escanteio do Botafogo, o Luciano, o 10 do São Paulo, quis fazer graça na entrada da área. De novo, esse infeliz do Luciano querendo dar uma de Messi, de Neymar na entrada da área, com 5, 6 jogadores na frente dele. Ele quer sair driblando, porque ele acha que ele é o Messi, ele acha que é o Neymar. Aí ele perde a bola, fumo pro São Paulo. Que, cara, de novo, o time do São Paulo deixou a vitória passar pelos dedos. Não é possível isso, cara. O time do São Paulo tá de palhaçada, não ter vencido até agora no Brasileirão. Ah, é começo. Ah, tem os desfalques. Não é desculpa. Não é desculpa. A postura dos jogadores do São Paulo é ridícula. Os jogadores não têm vontade, não correm. Quando fazem um gol, acham que o jogo já tá decidido e param de jogar. Se não fosse o Rafael, em muitos jogos, hoje contra o Botafogo, mais uma vez, eu já disse isso e vou repetir, o São Paulo teria perdido de goleada. O São Paulo precisa resolver essa
postura apática, covarde desse time do São Paulo, porque não é possível. Se não abrir o olho, esse ano a gente luta para não cair. Não é possível. Lembrando que em 2021 São Paulo também custou para vencer a primeira, e a gente lembra o sofrimento que foi o campeonato todo. Como eu disse, o São Paulo tem que mudar a postura desses jogadores. Eles precisam acordar para a vida, a maioria deles, porque tem alguns que se salvam, como é o caso do Rafael, que eu disse, o Caleri, que infelizmente não vai estar mais jogando em 2025, e o Alan Franco, que depois que o jogo acabou, ele pé da vida, bravo, foi cobrar o Luciano pela palhaçada do Luciano de não ter mandado a bola para frente num bicão e não ter ajudado na marcação no escanteio do Botafogo. E depois o André foi querer apaziguar, querer deixar a turma do deixa disso, também tomou um apavoro do Alan Franco, que tá certo, ele mostrou liderança, ele mostrou que uma parte do time do São Paulo não tá contente com essa postura. Tudo bem, aquele momento não era o ideal, tinha que ter tido essa cobrança no vestiário para ninguém ver, para a imprensa, a mídia não aumentar as coisas, porque a gente sabe que eles fazem isso. Mas essa postura do Alan Franco eu acho legal, eu elogio essa postura do Alan Franco, porque mostra que parte do elenco do São Paulo não está contente com essa situação, está cobrando uma melhora que precisa vir urgente. Porque o Zubeldia, que muita gente critica, não é o único culpado não. Os jogadores também têm culpa no cartório, eu já falei isso em outros vídeos. E volto a falar, deixar de vencer um jogo que estava na mão, ainda mais enfrentando um Botafogo, um dos melhores times do futebol brasileiro e da América do Sul, jogando na casa dos caras, que é sempre jogo difícil, gramado sintético. Tinha que ter jogado com mais seriedade, tinha que ter levado esse jogo mais a sério para conseguir esses 3 pontos que iam ser importantíssimos para o time do São Paulo. Mas agora vamos falar sobre cada um dos jogadores, começando pelo Rafael, que é um dos poucos que se salvam, de novo sendo muito importante para o São Paulo, salvando o São Paulo de tomar a goleada. Em outras acabou ficando vendido no lance, porque a zaga deixava ele muito exposto, mas no geral, de novo, Rafael muito bem no jogo. Ferrarese, cara, apesar de alguns lances estranhos, onde parece que ele se perde no jogo, fez um bom jogo, uma partida ok, errou em alguns lances na marcação, como no gol do Igor Jesus, mas não foi só ele, então a culpa não pode cair só no Ferrarese. O Arboleda, mais ou menos, deu alguns vacilos, uma partida muito abaixo do Arboleda, de verdade. O Alan Franco, apesar do empate e de alguns erros, fez uma partida na média, muito bom na marcação e na saída de bola, que é o ponto forte dele, eu já disse isso várias vezes, e mostrou um perfil de liderança, onde cobrou os jogadores do São Paulo, que eu não digo que foram responsáveis por esse empate, mas, cara, o André teve a bola do jogo que ele furou, e o Luciano era só mandar a bola para fora. Cara, o Alan Franco representou o torcedor do São Paulo que está insatisfeito com a postura do time. Por isso eu volto a elogiar ele. Só que também eu tenho que falar, em campo não era a hora de cobrar. O Cedric não fez nada no jogo, só andou. Parece que desaprendeu a jogar agora que o contrato é mais longo. Porque, cara, não jogou nada. No Paulista tava vindo bem, agora tá, ó. Poxa, aí é difícil. E olha que tava jogando muito bem. O Alisson e o Marcos Paulo, muito discretos. Ainda parece que em alguns momentos não se entendem, não sabem qual posicionamento cada um tem que ter nas jogadas de defesa e de ataque do time do São Paulo. E, tipo, o Alisson fica mais fixo como volante de marcação. Só que o Marcos Antônio não sobe para dar opção no ataque, então fica elas por elas. Fica, como eu disse, time muito travado. O Matheus Alves é outro que se salva, porque
Cara, tava jogando sozinho. O time não encostava, não aproximava dele. Fica muito difícil para ele jogar, ainda mais sendo novo. O Wendel, pelo amor de Deus, que partida mais uma vez horrível do Wendel. O cara não apoia no ataque, na defesa não existe. E olha que o cara foi caro pro São Paulo. São Paulo fez um esforço para ter esse cara. A gente liberou o Moreira e o William Gomes para um cara que mal anda em campo vestindo a camisa do São Paulo. É como o Barolo diz, vamos ver se quando começar a primavera ele joga, porque verão e outono e inverno até agora nada. O Ferreirinha fez mais um gol no ano, apareceu bem no jogo, buscando as jogadas, mas assim como o Alves acabou sofrendo muito pela falta de aproximação no time, o São Paulo hoje pensa que, tá difícil, joga no Ferreirinha que ele resolve, foda-se, a gente ganha o jogo, já era. Não é assim. Uma andorinha só não faz verão, já dizia o sábio. O Caleri estava discreto no jogo, sofrendo com a marcação do Botafogo, por estar jogando sozinho e a bola nunca vim limpa para ele, e teve a infelicidade da lesão que tirou ele do restante do ano, da temporada do São Paulo. Como eu disse, é um cara que vai fazer muita falta para o São Paulo, e força, Caleri, que você tenha uma boa recuperação e volte a ser aquele Caleri que fez tanto a gente gritar, toca no Caleri que é gol, comemorando seus gols, meu. Dos que entraram, Enzo Dias, Rodriguinho e Lucas Ferreira, cara, eles pouco fizeram porque o time do São Paulo estava tão perdido, tão desorganizado, que já não estava conseguindo fazer mais nada. Antes já estava muito difícil, quem dirá depois dos BOs. E agora os dois personagens do jogo, o Luciano, que eu já começo dando o título de ruim de serviço para ele, porque ele entra e estraga ainda mais o time do São Paulo. Eu não consigo entender por que colocam ele de meio armador. Ele podia chegar e falar, cara, já deu, chega de me colocar como meio armador, eu não consigo render nessa posição. Cara, já passou quantos técnicos no São Paulo que mantiveram essa putaria do Luciano ser meio armador? Rogério, Dorival, Carpini, Zubeldia, 4. Será que não conseguiram ver ainda que isso não dá certo? Isso você só quebra o futebol do cara e o time de São Paulo. O Luciano é entendimento comum. Ele rende como atacante. Fora isso, esquece. Porque toda jogada que cai no pé do Luciano morre. Porque em vez dele ser objetivo, ele só quer ciscar. Ele só quer provocar o adversário. Você quer provocar o adversário? Resolve o jogo pro São Paulo primeiro. Depois você faz o que você quiser, Luciano. O André Silva fez um gol e mostrou mais uma vez que é a espécie de um 12º jogador do São Paulo. E agora com a lesão do Caleri, com certeza vai ser o titular da posição. Só que não pode vacilar como ele vacilou naquele gol perdido, cara. Era a bola do jogo, era fazer aquele gol e o jogo estava garantido para o São Paulo. Agora a gente vai falar sobre o Zubeldia, que segue sem fazer esse time ter um padrão de jogo, um jeito de jogar. O time é muito desorganizado, muito perdido, muito previsível, porque é muito refém de uma jogada individual dos principais jogadores e desses meninos da base que vem entrando bem. O Zubeldia precisa fazer alguma coisa, cara. Urgente, porque o time do São Paulo não é possível, tá muito mal. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Santos no domingo de Páscoa no Morumbi, clássico Sansão. Torcer para que o coelho da Páscoa, além do chocolate, traga a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, nesse clássico contra o Peixe, que também não está bem no campeonato. Mas conhecendo o São Paulo é mais fácil que ele ajude o Santos do que ajude a si mesmo. Mas vamos torcer para que o Tricolor vença esse clássico.
E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vocês fazendo isso me ajudam muito. O YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, recomenda ele para mais pessoas e eu vejo que eu tô no caminho certo. Então bora me dar essa moral. Também comentem aí o que vocês acharam de mais um tropeço do São Paulo, o que vocês esperam para o clássico contra o Santos. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, junto com o Insta do Bigode, que agora é a JG Esportes. O nome mudou, mas as camisas de qualidade continuam as mesmas e o preço segue sendo muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço é. Então corre lá pedir o seu manto, seja do São Paulo ou de qualquer outra equipe. E não se esqueçam de dizer para eles que conheceram eles através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto.